Então, beleza. Vamos lá, então. Então, na aula da semana passada de processo de fabricação, a gente falou sobre a conformação mecânica metalúrgica dos metais, suas aplicações e classificações. A gente viu a parte macro disso, né? A gente viu uma diferenciação do trabalho mecânico a frio do a quente, suas vantagens e desvantagens também no conceito macro. Hoje a gente vai compreender um pouco mais esse processo de fabricação no estado sólido. Então a gente vai entrar um pouco mais a fundo no processo de laminação, no processo de estampagem e o processo de forjamento. Lembrando, tudo que a gente está vendo aqui ainda são coisas para conhecimento, para a gente ter a noção dessa parte mecânica, que é importante para que o engenheiro elétrico também saiba. Então, vamos começar pelo processo de laminação, o qual a gente já comentou algumas coisas na última aula, mas vamos entrar mais a fundo nele aqui. Então, é um processo no qual a gente vai estar modificando uma geometria ou as dimensões de um corpo, através da passagem desse corpo metálico entre dois ou mais cilindros laminadores. Então, a diminuição da seção transversal vai acarretar no aumento do comprimento e da largura da peça. Então, é óbvio, né? De novo, aqui entra o conceito de conservação de massa, né? Então, se eu estou apertando lá o meu material, aqui ele vai ter que escoar para algum lugar. Esse material vai ter que ir para algum ponto, né? Então, o que vai acontecer é que ele vai ficar mais comprido e vai ficar mais largo. Então, o que acontece nele são as deformações plásticas que são provocadas pela pressão do cilindro sobre o metal. Vai ter lá o chamado arraste pelo atrito. Então, lembrando lá no diagrama normal de tensão-deformação, no qual a gente tem aqui uma parte elástica, então aqui é elástico, e aqui a gente tem uma deformação chamada de plástica. Então, isso aqui a gente comentou na última aula. A gente está trabalhando para que a deformação elástica, eu sempre dou esse exemplo, né, que é como se fosse um elástico, né? Então, tu puxa o elástico, solta, ele volta sempre ao seu tamanho normal, né? Uma deformação plástica é literalmente pegar uma sacola plástica e puxar ela vai se deformar de tal forma que quando tu soltar a deformação, ela não vai retornar, ela vai retornar um pouco, e o que retornou é a parte elástica dela. Então, quando a gente está trabalhando com esse tipo de processo de fabricação, a gente tem que estar fazendo deformação plástica no meu material. Por que plástica? Porque o meu material ele tem que se deformar e ele não pode voltar ao ponto anterior da minha deformação, né? Então, a gente está trabalhando nessa parte aqui da análise plástica. A gente tem lá uma tensão máxima e uma tensão de ruptura. Então, a gente está trabalhando nessa parte aqui, entre onde sai do meu limite elástico, passa para o meu limite plástico e até a minha tensão máxima que o meu material aguenta, sem ter empescoçamento, como se fosse um empescoçamento, sem ter diminuição, né, muito abrupta de seção do meu material por conta da minha carga. Então, o processo de laminação é esse daqui. Existem diversos tipos de laminadores, como a gente vai ver, mas a gente tem uma chapa de aço entrando, por exemplo, no meu lado esquerdo, vai passar por meio desses rolos que vão pressionar ele e ele vai sair pelo lado direito mais fino, mais comprido e mais largo. Um exemplo aqui muito clássico também são aqueles laminadores de macarrão, por exemplo, né, qual tem aqueles rolos lá, do pessoal lá que faz massa de macarrão e lasanha em casa, né, passa também por um laminador. Quem já fez esse tipo de coisa sabe que não adianta eu pegar um bloco lá de massa de macarrão enorme, jogar no meu laminador com um tamanho muito fininho aqui de seção, que eu não vou conseguir laminar aquela minha massa. Então eu vou ter que passar devagarinho. Então primeiro passo numa distância um pouco maior, depois eu vou reduzindo a seção da minha massa. Acontece exatamente igual no meu processo de laminação de aço. Então, eu tenho diversos laminadores, geralmente sequenciais, no meu chão de fábrica, no qual a minha chapa vai chegar mais espessa e vai sair bem mais fina no outro ponto. Ah, professor, qual que é a utilização disso? Se a gente pensar nas nossas chapas de aço para a construção dos nossos veículos, por exemplo, para depois passarem lá para um processo de estampagem, antes elas são laminadas. Não é conveniente eu transportar essas chapas de aço em cima de caminhões com elas com uma seção transversal muito fina, porque eu ia ter um volume de material maior, vai ter mais dificuldades para eu estar fazendo isso, e a minha aplicação dentro da indústria varia. Então, geralmente, quando uma indústria automobilística compra essas chapas são bem mais espessas e elas vão passando pelo processo de laminação para reduzir a sua seção transversal antes de elas serem estampadas nas suas matrizes, como a gente vai ver hoje na aula.
Então, aqui é uma visão lateral do meu processo de laminação, e aqui uma visão frontal. Então, eu tenho lá um motor elétrico, eu tenho uma caixa de transmissão, e eu tenho lá o meu cilindro de laminação. E aqui está a minha peça passando pelo meio dos meus cilindros. Então, a minha laminação, eu vou ter lá uma força que é de compressão direta, pode ser um trabalho a quente ou a frio. Em aços, então, eu vou ter lá semiprodutos, ou produtos acabados, chapas, placas, barras, perfis. No minha laminação a quente, né? Nos não ferrosos, placas, chapas e barras. Na minha laminação a frio, então eu vou ter lá as chapas metálicas. Né? Então, aqui o que eu falei para vocês, no meu diagrama tensão-deformação, eu tenho uma região elástica do meu metal, depois tem uma zona de transição, e depois eu venho para o meu regime plástico. A minha região de trabalho é entre esse ponto A e B aqui. Então, não é nem uma tensão muito pequena e nem uma tensão muito alta, no qual eu posso chegar próximo aqui do meu limite máximo e da minha ruptura do meu material. É claro que se eu chegar muito próximo daqui, a minha chapa metálica vai rasgar ao longo do processo de laminação. Então, é por isso que existe um cálculo que se faz para saber qual que é a região ideal de trabalho. Todo mundo entendeu essa parte, gente? Beleza. Então, aqui tem um exemplo aqui que contém algumas etapas do meu processo de laminação. Então, eu posso ter lá, por exemplo, essa parte aqui de cima, onde eu tenho lá um molde metálico, o qual começa a vazar o meu molde numa parte de contínua, vamos dizer assim, né? Então, eu tenho diversos laminadores, no qual eu posso estar fazendo esse tipo de artefato metálico aqui. Ou eu posso fazer também, vou pegar o meu material líquido, vou colocar ele como um processo de função dentro lá de um molde, e esse molde depois vai passar para o meu processo de laminação e vai fazer esse tipo de peça primária. Depois eu posso passar para uma laminação secundária, no qual eu vou fazer outros tipos de produtos, né? E todos os descartes que vêm dessas peças, desses processos aqui, são utilizados, são reciclados, são jogados novamente lá no meu forno. Novamente vou fazer a fundição dessas peças. Então, notem, tem essas duas formas, né, então, de fazer lá o lingoteamento, que a gente chama, né, para produzir isso aqui, que são os lingotes, né? Que depois eu posso estar utilizando para meus processos de fabricação. Aqui são chapas também, né? Vamos vendo aqui como é que a gente faz. Então, eu tenho aqui a minha parte da minha laminação a quente e aqui a frio. Então, a gente diz que a parte de laminação a quente é a parte primária do meu processo de laminação, onde eu consigo, com as minhas placas, fazer chapas, os meus blocos eu faço perfis ou trilhos de trem, por exemplo, os meus tarugos eu posso fazer barras. Depois eu posso passar por um processo secundário de laminação a frio, no qual eu vou fazer tubos, então existem processos lá onde eu consigo fazer a conformação desse tubo por um processo de laminação, depois ele é soldado, então é feita a costura da solda dele em cima, depois eu posso produzir folhas, posso produzir barras, posso produzir materiais trefilados, então posso diminuir aqui por um processo de laminação a seção dele, depois fazer trefilação, que a gente vai ver mais para frente o que é, tubos, assim sucessivamente. Então, existe lá um processo de laminação primário a quente, que é onde eu consigo os meus materiais mais robustos. Depois eu vou fazer uma laminação secundária a frio para obter lá os meus processos mais para frente. Então, as diferenças entre laminação a quente e a frio. Na laminação a quente, as matérias-primas são os lingotes fundidos, placas e tarugos lingotados laminados. Sofrem grandes deformações, então estou falando lá numa grande deformação da minha peça. Produzem produtos semi-acabados, e na minha laminação a frio, as matérias-primas, então, são essas chapas e barras que foram laminadas a quente. Depois eu vou sofrer lá pequenas deformações, lá que é uma coisa mais fina, vamos dizer assim, onde eu consigo ter o melhor controle dimensional dessa peça, assim sucessivamente. E vão produzir lá produtos acabados. Então, qual que é a mecânica da laminação? O esforço é predominantemente compressão direta. Então, aqui tem mais uma figura onde eu estou entrando lá com uma peça que tem lá uma área de seção transversal maior, depois ela está saindo com uma espessura menor aqui, e eu tenho aqui, então, dois rolos que vão fazer um esforço de compressão nessa peça aqui. Existem ensaios mecânicos que a gente faz nas nossas peças antes de a gente fazer a laminação para a gente achar qual é o ponto ideal de compressão dessas peças. Existem diversos pontos aqui que são importantes que a gente não vai entrar a fundo, porque
porque foge do escopo da nossa disciplina. Então, por exemplo, para eu fabricar trilho de trem, eu não vou fabricar ele de uma vez só. Eu vou fazer lá pelo primeiro laminação a quente. Então, eu vou começar a obter lá umas primeiras formas. Depois eu posso obter uma forma secundária. Por fim, uma laminação lá terciária até obter o meu trilho de trem final. Então, notem, o trilho de trem é algo que precisa ter uma alta resistência à compressão. Então, ele é extremamente rígido, um trilho de trem, é extremamente difícil de trabalhar. Então, eu não vou passar direto lá de um tarugo de metal numa máquina que vai sair o trilho de trem pronto do outro lado. Não, cada uma dessas etapas aqui são diferentes laminadores que vão fazer diferentes etapas de processo da laminação. Então, isso aqui é uma laminação contínua, né? Então, entra o tarugo de um lado, passa por diversos rolos laminadores e sai pronto do outro lado da minha linha. Então, é extremamente complexo, as forças aqui são enormes, e isso aqui é um processo que é feito aos poucos, não é de uma hora para outra, né? Existem diversos tipos de máquinas também, como, por exemplo, eu posso ter um laminador duo não reversível, então onde a minha peça só passa, por exemplo, aqui da esquerda para a direita, ou eu posso ter um laminador duo reversível, onde a minha peça vai passar da esquerda para a direita, depois eu aperto um pouco mais os rolos e ela passa da direita para a esquerda, e assim eu vou passando a minha peça no meu laminador e vou reduzindo a seção transversal dele. Existem outros laminadores trio, por exemplo, onde a primeira minha peça passa por uma parte de baixo aqui, depois ela pode até mesmo entortar e passar nessa parte de cima. Enfim, posso brincar de diversas formas com esses rolos aqui. Tem o laminador Senzimir aqui, que é o laminador D. Tem ainda o quádruplo aqui, né, onde eu tenho um rolo maior na parte externa e um rolo menor na parte interna, para distribuir melhor a pressão em cima desse rolo. E esse laminador Senzimir aqui, que ele pode chegar a ter até 20 rolos laminadores. E esse número de rolos é justamente para melhorar essa distribuição de carga e a melhorar a qualidade superficial no meu processo de laminação. E por fim, o laminador lá universal, onde eu tenho a laminação nos dois sentidos, né? Tanto aqui de cima para baixo, quanto na lateral aqui, já sai lá minha peça mais pronta, né? Então, um cilindro horizontal e um cilindro vertical. Dúvida, gente? Como eu falei, então a gente pode fazer a laminação sequencial de perfis, é aquele exemplo lá do trilho de trem, mas aqui um exemplo para produzir outras peças que a gente utiliza no nosso dia a dia. Então vai entrar a minha peça aqui num ponto, vai entrar a minha peça aqui no início do meu processo de produção, e aqui tem diversos laminadores sequenciais aqui, ó, que vão modificando a estrutura dessa peça até eu chegar na minha peça final. Depois eu faço um corte lá na frente, por exemplo, né? Então, o trilho de trem é feito dessa forma aqui também. Gente, alguma dúvida em relação à laminação? Tranquilo? Beleza, então vamos para o próximo processo. Então, a gente laminou a nossa peça lá, agora a gente vai fazer um processo de estampagem. É um processo de conformação de superfícies por deformação localizada. Não necessariamente todos os processos laminados vão passar por um processo de estampagem, tá? Por exemplo, trilho de trem sai pronto, laminou, lá está pronto. Aqui é um exemplo. Então, as peças estampadas, tradicionalmente, antes elas são laminadas. Produzir, então, chapas e folhas. Os esforços são de flexão, compressão, cisalhamento, estiramento, etc. Então, na estampagem já tem diversos processos que acontecem dentro dela, diversas cargas que o meu material vai sofrer. E vai variar de acordo com o processo e com o produto. Então, esse aqui é aquele exemplo que a gente utilizou na última aula para a produção de panelas, então, né? Então, eu tenho lá uma prensa, uma matriz, eu coloco uma chapa metálica, eu vou lá com uma punção e faço uma determinada força, eu entorto o meu material aqui, faço uma deformação plástica nele, e ele vai adquirir o formato dessa minha punção e da minha matriz aqui embaixo, do qual eu coloquei. Então, normalmente é realizado a frio, a quente somente para chapas muito espessas, né? E a matéria-prima deve ter boa ductilidade. Pode-se utilizar aços laminados a frio, ligas de alumínio, ligas de cobre, e assim sucessivamente. Estampagem profunda geralmente é realizada em vários estágios. Então, não é só uma batida da peça. Também, assim como um processo de laminação, que ele é sequencial, eu posso ter um processo de estampagem desse tipo também, onde eu começo lá fazendo uma pequena marca na minha peça, passo por diversos processos de estampagem até chegar na minha peça final. Pronto. Então, aqui tem alguns exemplos de materiais que são obtidos através do processo. Está fazendo um furo,
posso estar fazendo rebordeamento, aqui a bordinha, posso estar fazendo enrolamento parcial total da minha peça, nervuramento, estanqueamento, que é virar essa chapa aqui para prender ela uma na outra. Então, tem diversos processos que abordam o meu processo de estampagem. Então, aqui um exemplo da estampagem sequencial. Ó. Esse aqui é o meu primeiro processo, depois ele vai bater para um segundo, terceiro, quarto, assim sucessivamente, vai começar a fazer aquela parte de cima, até eu chegar numa latinha lá de spray específica que eu preciso. A mesma coisa aqui, por exemplo, a lata de spray de tinta. Então, não é uma batida só que vai fazer com que a lata de spray de tinta saia pronta. São diversos processos, cada um desse aqui é um processo de estampagem, no qual a pulsão vai bater, minha matriz vai diferenciando um pouco até eu chegar na minha lata final. Então, aqui eu trouxe como exemplo uma prensa transfer para estampagem. Então, esse daqui já é numa linha de montagem de carros. Então, o objetivo dessa prensa, desse processo de estampagem, é produzir essa lateral desse carro aqui. Então, notem, geralmente essas prensas, elas ficam em lugares fechados nos quais eu também tenho uma proteção acústica. Porque para carro, a prensagem é feita de forma um pouco mais lenta, né? Mas se a gente pensar na carcaça de um compressor de geladeira, por exemplo, eu que trabalhei na Embraco, eu vi isso. Tinha processos de estampagem lá que eram isolados acusticamente, porque a prensa faz muito barulho e ela acontece... A prensagem é muito rápida e muito sequencial, né? Então, aquela batida lá, ela gera um ruído muito grande na fábrica. Então, por isso tem todo um isolamento acústico onde acontece o processo, a estamparia onde ela acontece. Não só isso, como a fundação da fábrica também tem que ser preparada para estar recebendo essa carga no processo de estampagem também. Então, na Embraco tinha um compressor que tinha uma parede muito mais espessa e a máquina de estampar era gigante. E gigante que eu digo, tinha 4 andares de altura. E quando ela funcionava, a gente sentia o chão vibrando. Então, os escritórios que ficavam lá na fábrica sentiam o chão vibrando conforme a estampagem ia acontecendo. Então, aqui tem um exemplo da matriz. Ó. Então, notem, a matriz ela é a negativa da minha peça que vai ser estampada. Eu coloco uma lâmina de ferro, de aço aqui em cima, que foi previamente laminado, veio com a parte de cima da minha matriz, bato ali, pronto, sai conformado a lateral de um carro, depois passa para o processo de montagem. Aqui é um outro exemplo, então, um capô aqui de algo que parece ser o carro da BMW, né, por causa dessa parte aqui interna. Então, aqui tem a parte de baixo da minha matriz, aqui tem a minha parte de cima. Coloco a minha lâmina de aço aqui em cima, vou lá e bato de uma vez só, eu faço a conformação da lateral desse veículo ou aqui do capô do veículo. Eu posso também fazer de forma sequenciada, como a gente mostrou. Então, aqui é meu primeiro processo de estampagem, aqui o meu segundo, aqui o meu terceiro, até aqui chego aqui na minha terceira parte aqui, ou quarta parte de estampagem, onde eu, inclusive, faço buracos aqui, né? Então, faço de forma sequenciada, não de uma vez só, né? Começo com a minha chapa aqui, passo aqui e assim sucessivamente. Então, diversas matrizes para até chegar no meu processo final. Notem, é um processo muito rápido. Então, essa daqui, no caso, uma peça pequena. Bateu num, bateu no outro, rapidinho já sai a peça pronta. Então, não precisa usinar, não faz cavaco, não acontece nada desse tipo. É rapidinho para produzir essa peça. Todo mundo entendeu? Alguém tem uma dúvida em relação à estamparia? Tranquilo, gente? Escrever alguma coisa. Certo. Beleza. Vamos então para o último processo de hoje, que é o forjamento. Então, o forjamento já é um pouquinho diferente. É uma deformação volumétrica de um bloco de metal nas mais variadas formas geométricas e com grandes deformações plásticas pela ação de tensão compressiva direta. Então, ela difere dos outros processos, porque aqui não necessariamente eu vou bater na peça uma vez só. Eu posso trabalhar com ele a quente, por exemplo, eu tenho uma grande deformação plástica. Então, uma grande carga é aplicada nesse material, não só para eu conformar ele no perfil que eu quero, mas também para mudar as propriedades do meu material, deixar ele mais resistente, por exemplo. Fazer com que o meu material fique mais encruado. Então, ou ao invés de eu bater uma vez só, a forja bate diversas vezes o mesmo martelo na mesma peça. A gente viu algumas fotos sobre isso na última aula, né? Então, ação por meio de golpes ou contínua através de uma prensa hidráulica. E pode ser num sistema aberto ou um sistema fechado, e são divididos em 3 grandes grupos: forjamento a frio, forjamento a quente e o forjamento a amor.
Então, aqui tem um exemplo ó, de um processo de forjamento. Então, eu vou batendo nessa peça aqui para fazer com que ela adquira esse formato. E não só isso, como eu também coloco matrizes aqui na parte interna para que eu faça um buraco dessa peça aqui. Então, eu vou lá e bato, e vou retirando o material e vou conformando através desse processo de forjamento. Aqui um forjamento aberto. Então, aqui tem um outro exemplo de peça que foi forjada também. Então, ela está extremamente quente, é colocada numa matriz, vem em punção lá, bate, e eu consigo ter o meu metal. Então, aqui, pode falar. Qual é a temperatura, assim, mais ou menos, a escala de temperatura para forjar algo do tipo, numa liga de ferro, por exemplo? A gente pode pensar numa liga talvez de aço ali, a gente vai subir ali até quando ela fica rubra, onde eu consigo ter uma recristalização do meu material. Então, geralmente acima ali de 800 graus ou próximo disso, onde ela chega a ficar rubra, mais maleável, e eu tenho esse reordenamento dos meus cristais dentro do meu material. E vou lá e vou golpeando ele. Então, o aço é mais ou menos 800 graus. É claro que isso varia de material para material, né? Se for ferro, é uma outra temperatura. Beleza? Beleza. Aqui tem o forjamento a frio, então esse material também pode ser... Eu não sei por que tem esse operador aqui, eu acho que aqui é um recorte isso aqui, né? Talvez lá onde ele puxe para fazer com que a minha matriz bata aqui. Então, notem, aqui é um pouco diferente da estampagem. Lá, quando a gente está falando na estampagem, a gente está falando em chapas finas, matrizes muito delicadas, um processo que, apesar de ter pressão, não é uma coisa tão robusta que nem um processo de forjamento. O processo de forjamento é um processo muito mais intenso, vamos dizer assim, as cargas são muito maiores. Então, essa é a diferenciação lá do meu processo de estampagem para um processo de forjamento. E como eu deixo meu material rubro ali, então eu já estou lá, como eu falei, nessa temperatura de austenitização, já estou mudando a propriedade do meu material. Então, no forjamento a quente é a operação mais comum, forma peças mais complexas. Então, acontece a recristalização do grão. Então, depois que eu elevo a minha temperatura e faço a conformação, à medida que ele vai esfriando, eu vou tendo um alívio, um refino do meu grão. Então, ele vai tendendo a aliviar as tensões dentro da minha peça. É claro que eu esquento para ela ficar mais maleável, mas eu também esquento para que eu dê tempo para que aconteça essa recristalização à medida que ela vai esfriando. Ah, professor, e se eu pegar essa peça que foi conformada e jogar dentro d'água? Daí é diferente. A gente está fazendo um tratamento térmico de têmpera. Aí eu vou aumentar a resistência do meu material, vai ter a matriz martensita dos meus grãos e ela vai ficar muito mais dura e mais quebradiça. Então aqui é diferente. Geralmente a gente deixa ele esfriar ao longo do tempo. E pode ocorrer oxidação e contração térmica. Então, claro, eu esquentei o meu material, depois que ele esfria, ele vai contrair, como a gente viu no processo de fundição. E pode acontecer oxidação, porque o meu metal rubro quente, ele interage muito mais com o oxigênio presente na atmosfera. Então, vai formando carepas na superfície dessa peça. E essas carepas vão sendo tiradas lá. Então, tu vai batendo, vai formando carepa, vai retirando essa carepa como se fosse literalmente uma vassoura de metal, assim, tu vai varrendo, tirando esse material ali de cima. É muito utilizado esse forjamento a quente, então, como eu falei, é a operação mais comum, e quando é um sistema de forjamento tanto aberto quanto fechado, é um sistema muito mais insalubre, né? Então, peças muito grandes, temperatura muito altas, peças muito pesadas, um processo muito artesanal, então é extremamente caro, é extremamente insalubre. Então, essas são as características do forjamento. Né? A frio já é a operação mais utilizada para peças de geometria mais simples, então, peças menores tal, e vai ocorrer o curamento do material. Então, eu bati lá com o meu material, ele vai ter a tendência de ficar mais dura, porque ele não está a quente para esfriar ao longo do tempo e aliviar essas tensões. Então, eu vou batendo no meu material, vou encruando ele, vou deixando ele mais duro, muito mais difícil de trabalhar. Possui tolerâncias, então, mais fechadas. Aqui, eu acho que eu já devo ter comentado, a minha irmã tem uma empresa que faz joias e tal, e eles fazem braceletes de latão. E esse bracelete, para tu curvar ele, tu martela ele para que ele fique encurvado. E ao longo do tempo que tu vai martelando para ele começar a curvar, ele vai ficando muito mais duro, porque é como se fosse um processo de forjamento. Tu tá martelando para adquirir uma determinada geometria. E aí, quando isso começa a ficar muito duro, é feito um tratamento térmico no latão, o qual esquenta o latão, espera ele esfriar, faz o alívio de tensões para depois continuar trabalhando com ele.
Amorno, então, eu vou ter ali umas características intermediárias obtidas entre o forjamento a quente ou a frio. Então, esse é o exemplo do bracelete ali, amorno. Então, eu começo a trabalhar com ele a frio, eu esquento ele, só que eu não deixo aquele latão rubro, né? Então, eu só esquento, deixo ele morno ali, ele vai esfriar, eu continuo martelando ele. O forjamento também pode ser realizado de forma sequencial. Então, eu posso começar batendo numa peça, vou ter uma segunda forja, uma terceira forja e uma quarta forja que vai produzir o meu material final. Então, notem, é similar à estampagem, mas são peças muito mais espessas, peças muito mais rígidas, não é uma chapa metálica como é o processo de estampagem. Então, aqui um outro exemplo, então, que eu parto lá de um tarugo de metal, vou batendo nele até que eu chegue na minha peça final. Assim como o exemplo também esse daqui, que é para fazer, por exemplo, um guincho daqueles utilizados em guindaste. Então, parto lá do material redondo, faço os primeiros golpes, vou entortando ele até chegar na minha peça final. Aqui um outro exemplo também, onde eu saio com um tarugo de metal, vou martelando ele até chegar aqui na minha peça final. Notem, eu consigo também tirar essas rebarbas aqui, num processo de corte desses de forja, também feito o corte até eu chegar na minha peça final. Então, processo de forjamento, processo de estampagem é muito bom porque eu tenho pouca perda de material. Então, se eu fosse usinar uma peça dessa daqui, eu ia ter uma perda de volume extremamente alta. Já se eu fizer isso, eu não vou ter tanta essa perda de material. Gente, a aula de hoje, então, ficou alguma dúvida? Aqui estão os exercícios. Cite algumas peças que podem ser obtidas pelo processo de estampagem. Qual a região de trabalho durante a laminação? Por qual motivo deve-se trabalhar nessa região? Então, eu expliquei nessa aula também. Quais as principais características do forjamento a quente, a frio e a morno? A gente falou aqui na aula também. Gente, alguma dúvida? Tudo bem, professor. Beleza, então. Eu peço, então, que coloquem a minha presença. Eu fico aqui disponível para estar tirando dúvidas com vocês. Não esqueçam de fazer a prova, que está lá no Moodle. E obrigado aí pela participação de todo mundo, gente. Pode ajudar a gente nessa prova de Fenotran aí, professor. Você vai ser o terror. Como? Essa prova de fenômenos aí vai ser o terror. Dá uma ajudada aí. Não, fica tranquilo. Se tiverem muitas dúvidas lá para fazer os exercícios... Apanhamos bastante. Pelo menos eu apanhei. Pois é.